Está começando, diretamente do estúdio do Tabernáculo da Revelação. Revelando as Escrituras. Com Pastor Degomar. Louvado seja Deus. Mais uma vez, um grande shalom. Que Deus abençoe ricamente todos os filhos de Deus. Nas partes mais longínquas da terra, além mar, por aonde passar esta live. Que Deus possa abençoar ricamente. Estamos em mais um trabalho aqui nesse podcast, diretamente da sede do Tabernáculo da Revelação, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Que Deus abençoe, amados. Vamos adentrar um pouco em cima das 3 etapas da graça. E eu quero, dessa feita, tomar a palavra aqui no livro de São Pedro, 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 4, quero deixar bem claro que esse trabalho é para alcançar eleitos. Nós não estamos procurando fama, não estamos procurando status, nós estamos atrás do último eleito. E eu acredito que pela graça de Deus, um dia será fechada essa era com a entrada do último eleito. Você diz, a era já acabou faz tempo. Desde 77 ela foi fechada, 99, etc. tal. Mas no meu pouco conhecimento, na minha visão, essa era será fechada de verdade com a entrada do último eleito no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto não significa somente aqueles que batizam em nome do Senhor Jesus e entram para o corpo da igreja. Porque o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo te dá direito, com a lavagem da água pelo despojamento da carne, te dá direito, então, a entrar para o corpo da igreja, participar da comunhão, do santo lava-pés, etc. tal. Mas nós temos que entrar para o corpo de Cristo, e aí é o segundo batismo que nos coloca, então, em posição de arrebatamento. Já não é o batismo nas águas, já é o batismo com fogo e com o Espírito Santo. E João Batista diz, eu vos batizo com água, mas vem aquele após mim, tem a pá na mão e tirará toda a eira, toda a palha. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E esse somente é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então nós vamos tomar aqui em 2 Pedro capítulo 3, para nós falarmos em cima deste importante assunto, que é as 3 etapas da graça. E que Deus abençoe mais uma vez todos os nossos seguidores. Pois bem, a partir do versículo 4 do capítulo 3, está escrito, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelos quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe
pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passará com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Aleluias. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Pois bem, o mundo, na sua incredulidade, se afastaram do seu Criador. Nem olhando os quadros já pendurados na parede do templo, desde o mundo antediluviano, está Deus trabalhando para resgatar a terra, para comprar de volta. E Ele deu o primeiro pagamento para lavar a terra com a justificação, com a água do dilúvio. Deus batiza a terra, então, trazendo ali a justificação, para comprar de volta, porque Adão perdeu para o inimigo que roubou-lhe a escritura da terra e foi parar na mão do dono original, mas Deus teve que reavê-lo, comprar de volta, porque Adão havia perdido então o direito. E Deus agora compra de volta, mostrando isso em um quadro pendurado no mundo antediluviano. Deus falou para Noé: prepara uma arca, porque eu vou cobrir a terra. Cobrir quer dizer, não ficou nada para trás. Ele comprou todos e batizou ela. Comprou todos de volta na primeira parcela da justificação. A terra foi coberta, justificado, e Deus então trabalhando com todas as coisas que Ele tinha que fazer para trazer de volta o mundo como dantes havia na criação original, sem raiz e sem ramo do pecado. Mundo limpo, puro, que não havia nem ortiga nem praga. A terra só produziu isso depois do pecado. Não havia praga de nada. Não havia nada das pragas também de que Moisés lançou no Egito. Não havia nada. Não havia praga no meio da hortaliça, não havia praga nos vegetais, não havia praga nos animais, nada, nos animais aquáticos, e nada, nos pássaros, tudo era perfeito. E agora Deus tem que fazer isto acontecer, e Ele então traz a água do dilúvio, pagando a primeira parcela. 4004 Jesus desce para santificar a terra. E Ele vem para pagar o preço com sangue agora, trazendo a santificação.
separando aqui para que vocês entendam os 3 passos, os 3 processos da graça. Nós também viemos esse mundo no parto natural de água, sangue e vida, que é os 3 processos do parto natural. O parto espiritual nós também temos que vir por água, ser batizado, perdoado, justificado, e depois ser santificado pelo sangue da aspersão de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. O sangue que foi vertido nos traz a santificação. Mas Deus não quer que nós paramos no primeiro e nem no segundo passo. Ele quer que nós prossigamos. Porque está escrito no livro de Oséias, capítulo 6, que nós prossigamos em crer. Cremos em Deus e prossigamos em crer. Mais ainda. No capítulo 6 de Hebreus, está escrito que nós temos que prosseguir diretamente, deixando os rudimentos, prosseguindo o aperfeiçoamento do nosso corpo espiritual, trazendo então a imagem do segundo Adão em nosso primeiro Adão que foi caído, porque nós nascemos com a imagem do primeiro Adão. Por isso que o salmista diz: viemos a esse mundo falando mentira, porque em iniquidade eu fui criado e em pecado concebeu a minha mãe. E viemos ao mundo então falando mentiras. Então Deus quer trazer a imagem do segundo Adão, e para isso fazer ao processo também da santificação. Nós temos que dar o segundo passo. Como Deus não ficou só na água do dilúvio, Ele veio dar o segundo passo, o segundo processo, a segunda etapa da graça. São 3 etapas. E Deus tem que comprar a terra de volta. Aleluia, porque Ele não rouba nada de ninguém. Muito embora Ele é o dono, criador de tudo, Satanás roubou e agora Ele está comprando de novo. Aleluia, para entregar para a família de Adão, em Cristo Jesus, nosso segundo Adão. O sangue do Senhor é o sangue da aspersão, é o sangue remidor. Oh, isso não te deixa alegre, irmãos? Aleluias! Então Deus trazendo esse processo da segunda vinda de Cristo. Primeiro a terra tem que ser então varrida, limpa. E para tal coisa acontecer, tem que vir o terceiro batismo da terra. Não pode acontecer sem que venha então uma explosão solar. Eu preguei ontem aqui, no finalzinho da mensagem, eu passei pela graça divina uma partezinha, né, que compete a esse mesmo assunto, uma palhinha. E nós vemos aqui então, no capítulo 3, no versículo 7, mas o céu que agora existe, pela mesma palavra, se preserva como tesouro e se guarda, olha bem, para o fogo. Está só aguardando a hora, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. O que é um homem ímpio? Ímpio significa aquele que não tem piedade. Então é o ímpio. É o piedade, quer dizer, sem piedade. Nós entendemos então que Deus, no versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Aleluia, vê bem. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Deus tem que trazer então o terceiro pagamento para reavê-lo, ter uma terra purificada, do qual
No livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, está escrito que Deus queimará essa terra. Vamos lá. Malaquias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Aleluias. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, quer dizer, os ímpios, serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que ele não os deixará nem raiz e nem ramos. Nem raiz e nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A cura trará nas suas asas saireis e saltareis, como bezerro na estrebaria. Aleluia. Então nós vemos claramente que não vai sobrar nada. Vai ser exterminado. Vai ser extinguido. Vai ser um genocídio mundial. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse que Deus vai reunir todas as aves da terra, todas as aves, neste grande dia, para comer as carnes. Quer dizer, primeira morte. Como eu preguei na primeira etapa, eu preguei sobre segunda morte. E as aves do céu vai reunir para o grande banquete da primeira morte. As pessoas morrerão queimados. Queimados. Muitos serão extintos, é claro, com toda certeza. E muitos ficarão ali, restos mortais, porque talvez estarão em algum abrigo, escondido em algum lugar. Mas a terra queimará uma profundidade muito grande, talvez até de 70 metros de profundidade. Não ficará nada. Essa terra será revirada. Esse dia está para vir. Escape por sua vez. Venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para formar o corpo da noiva. A noiva eleita recebe o nome do seu noivo antes do casamento. Ela recebe, ela é senhorita Jesus. Venha fazer parte e venha andar nesses processos, nos passos, no processo das etapas da graça. Venha ser batizado, venha ser santificado, justificado, santificado, e venha ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus, como tem prazer em queimar o pecado, Ele também quer queimar todo o mal e encher você com o Espírito Santo. Não só um vaso limpo, lavado, purificado, mas cheio do poder de Deus, cheio da glória da Shekinah. Esse é o processo que Deus está fazendo para trazer de volta ao estado original, o Éden na terra. Porque esse Éden é de Satanás por 6.000 anos. Quando o pecado adentrou no mundo, então começou a contagem regressiva. E a Bíblia diz que o homem não passaria de 120 anos. Isto é, 120 gerações. Uma geração, nós vemos então, 120 jubileu, melhor, eu equivoquei. 120 jubileu. Um jubileu é 50 anos. 100 jubileu é 5.000 anos. 20 jubileu é 1.000 anos. A Terra fecha com 6.000 anos. Oh, mas nós temos prova científica que o mundo foi criado há milhões de anos. Sim, eu também creio que o mundo estava na eternidade, girando, não tinha contagem. Por isso que esses milhões de anos-luz não tem contagem, porque estava na eternidade. Mas quando Deus, Ele veio e criou o mundo, haja luz e houve luz, não tem contagem de dia, meu irmão. A luz apareceu, e essa luz sabemos que era Cristo. Então não era o sol. O sol não havia sido criado. O sol foi criado no quarto dia.
Essa é a luz da eternidade. Então não sabemos quantos bilhões de anos Deus disse haja luz e houve luz. Sabemos que estava na eternidade. Mas quando consequentemente o pecado adentrou este mundo, então eles foram expulsos do Éden, porque Éden e pecado não combina. Não adianta você ficar dentro da igreja se você estiver em pecado. Logo Satanás vai te encontrar e vai puxar sua cabrita, vai puxar o seu rabo e vai puxar a cabrita e vai te mostrar a situação caótica, miserável. Então não podemos, né? Luz e treva não andam junto. Mentira e verdade também não andam junto. Então nós temos que entender que o caminho estreito e o caminho largo é diferente. Porta estreita e porta larga é diferente. Então estamos vivendo em uma época que Deus quer dar o enchimento para que Ele venha então a te dar o batismo do Espírito Santo, que é a terceira etapa da graça na vida de cada cristão, na jornada de cada filho de Deus. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. A terra é batizada com a água do dilúvio e é santificado com o sangue do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Santo Imaculado, e agora ela será queimada para que nenhuma raiz, nenhum ramo venha atrapalhar nessa terceira etapa, onde trará a terra limpa, purificada para o reino milenial, aonde a noiva e o noivo passarão a lua de mel de 1000 anos aqui na terra. Oh, que dia glorioso! Vem para as bodas, vem para o casamento, vem fazer parte dessa noiva que passará 3 anos e meio ali nas bodas do Cordeiro, conhecendo a 7ª dimensão, conhecendo a tenda de Abraão, como Isaac quando pegou Rebeca e levou para a tenda de Abraão. Oh, que coisa! Oh, glória a Deus, aleluia! Vamos tomar parte do que nos coube nessa revelação de estarmos formando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo para o rapto, para o arrebatamento. Venha ser cheio do Espírito Santo e que Deus abençoe a todos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima edição, para a glória de Deus. Deus abençoe. Um grande shalom no coração de todos.